nós vamos, então, para Gênesis 6, de 1 a 12. E eu quero começar com esse texto especificamente, porque é a partir deste texto que nós vamos compreender qual é o conceito de sodomia para os redatores dos textos bíblicos, ok? E toda essa passagem é mitológica, tá? Não, aí não adianta chiar, não adianta espernear, não adianta gritar, fingir que dá um chilique. Porque é palavra de Deus, porque é história, não sei o quê. Nem os textos se propõem a ser históricos, nem o texto diz que isso de fato aconteceu, ok? A gente tem que respeitar o que está no texto. É, o, e toda a elaboração do texto, ela é em formato mitológico. É a ideia de que deuses masculinos estavam se unindo sexualmente a mulheres mortais, a mulheres humanas, cuja beleza despertava o seu desejo. E isso, esse tema, essa ideia de deuses masculinos se unindo a mulheres humanas sexualmente, é um tema muito comum na mitologia grega. Tanto que o Spicer, que é um pesquisador, ele propõe que todas as histórias gregas e as histórias semíticas podem ter tido uma fonte comum nas tradições hititas da Ásia Menor, porque essa é algo muito comum na mitologia, nas mitologias mais antigas, tanto hebraicas quanto ugaríticas, né, do panteão ugarítico. Eu tenho um curso só sobre o panteão ugarítico em mitologia cananeia, deuses e deusas da Bíblia. Então, se você quiser assim, aprofundar nessa temática, eu tenho um curso sobre isso já gravado. E olha só, é preciso compreender que nesse trecho especificamente de Gênesis, nós temos uma temática importantíssima que se refere a essa mitologia de deuses masculinos se unindo a mulheres humanas, ok? Sexualmente. A comitiva de seres celestiais implícita no uso da primeira pessoa do plural para a divindade na história do jardim, por exemplo, lá de Gênesis 3, 22, agora aqui em Gênesis 6 produz, ainda que de forma fugaz, agentes ativos na narrativa. Então, aqui, os seres divinos, né, os Elohim, eles vão agora estar ativos em Gênesis capítulo 6, com a perspectiva de que o homem e a mulher poderiam comer da árvore da vida, lá em Gênesis capítulo 3, aqui nós temos uma ação muito mais direta desses seres divinos com as mulheres, tá? E a ideia aqui desse trecho do capítulo 6 de Gênesis é que Deus, Javé, né, teria visto essa mistura do humano e do divino como o cruzamento de uma linha, tipo, passou dos limites, né? E aqui ele vai estabelecer um novo limite retraído para a duração da vida humana, que seria 3 vezes o 40 da fórmula, né? Que seria, agora a partir daqui as pessoas só vão viver 120 anos. Então, aqui a mortalidade humana é confirmada em termos quantitativos, tá? Agora, veja aqui no versículo 2 de Gênesis 6, vai falar sobre o Haadam, né? Aqui parece melhor traduzir o genérico Haadam como homem. Esse Haadam que seria filho que seria o homem, né? O homem. E Bene Adam, filho do homem, né? Tanto porque a imaginação patrilinear, se você comparar com a genealogia que vem no capítulo 5, os homens são vistos como geradores de filhas e filhos. E porque o termo filhas do homem, agora aqui em Gênesis 6, vai ser contraposto a filhos de Deus. Então, você vai ter aqui, ou filhos dos deuses, né? As filhas do homem que vão ser observadas por esses filhos de Deus e eles vão ficar com desejo dessas filhas do homem. Esse é o contexto de Gênesis capítulo 6. Não se preocupe, você vai compreender o que isso tudo tem a ver com a sodomia, tá? E vai haver o termo bom ou bonito no hebraico para as mulheres, para essas filhas do homem,
tá? E é um termo que aparece com muita frequência no sentido de boa aparência e também o caso do belo, né? Mas é a mesma palavra que foi usada para o fruto da árvore do conhecimento lá em Gênesis 3. Então veja que o objeto de desejo aqui em Gênesis 6 são as filhas do homem, tá? Então esses filhos de Deus, que são esses seres divinos, vão olhar as mulheres, as filhas do homem, e vão ver que elas são desejáveis, da mesma maneira que na narrativa lá de Gênesis 3, Eva viu aquela fruta e viu que era desejável, tá bem? Para quem quiser conhecer melhor o que significa a narrativa de Gênesis capítulo 3, é só adquirir o meu curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, tá? É só adquirir o curso, você já tem as aulas gravadas, certificado, atendimento personalizado e uma biblioteca digital, tá? Não esqueçam, adquiram já.